Olá, pessoal! Sejam bem-vindos ao canal Desvendando os FIIs, onde eu trago para vocês informações e análises sobre os fundos imobiliários mais interessantes do mercado. No vídeo de hoje, eu vou falar sobre o IRDM11, o Iridium Recebíveis Imobiliários, um fundo do tipo papel que investe principalmente em certificados de recebíveis imobiliários, ou CRIs. Vamos ver quais são as características, os indicadores, o portfólio e as vantagens e desvantagens desse fundo. Mas lembre-se que isso não é uma recomendação de investimentos e que você deve fazer sua própria análise antes de tomar qualquer decisão. Além disso, os dados que eu vou usar são baseados nas informações disponíveis no relatório do fundo. O IRDM11 foi constituído em março de 2018 e é administrado pelo BTG Pactual, um dos maiores bancos de investimento do Brasil e gerido pela Iridium Gestão de Recursos. Objetivo do fundo: foco principal, investimento em certificados de recebíveis imobiliários, CRIs, desde que atendam aos critérios definidos na política de investimento. Os CRIs são uma forma de financiar o setor imobiliário, gerando renda para os investidores e fomentando o desenvolvimento do mercado. O IRDM11 tem um patrimônio líquido de cerca de 3,18 bilhões de reais e possui mais de 36 milhões de cotas emitidas, distribuídas entre quase 300 mil cotistas. O fundo tem uma taxa de administração de 1% ao ano, sendo 0,17% para o administrador, 0,83% para o gestor. Agora vamos ver alguns indicadores do IRDM11, que podem nos ajudar a avaliar o seu desempenho e a sua rentabilidade. O primeiro indicador é a cotação, que é o preço de mercado de uma cota do fundo. A cotação do IRDM11 no fechamento do último pregão, em 12 de janeiro de 2024, foi de R$ 79,67, o que representa uma desvalorização de menos 0,94% nos últimos 12 meses. O segundo indicador é o Dividend Yield, que é a relação entre o valor dos dividendos pagos pelo fundo e a sua cotação. O IRDM11 pagou, no último mês, um dividendo de 70 centavos por cota, o que representa um Dividend Yield de 0,85% com base na cotação de fechamento. Nos últimos 12 meses, o fundo pagou um total de R$ 10,17 por cota em dividendos, o que equivale a um Dividend Yield de 12,52%. Esse é um valor bastante atrativo, considerando que o fundo é isento de imposto de renda para os cotistas pessoas físicas. O terceiro indicador é o PVP. O PVP do IRDM11 no último mês foi de 0,91, o que significa que o fundo estava sendo negociado com um pequeno deságio de 9%. E um valor patrimonial por cota de R$ 87,27. Isso pode indicar uma oportunidade de compra, já que o investidor pode adquirir uma cota do fundo por um preço menor do que o valor dos seus ativos. O quarto indicador é a liquidez diária. O IRDM11 tem uma liquidez média diária de 5,70 milhões de reais nos últimos 30 dias, o que é um valor bastante elevado, considerando que o fundo tem um patrimônio líquido de 3,18 bilhões de reais. Isso significa que o fundo tem uma boa demanda e oferta de cotas na bolsa, o que facilita a entrada e a saída dos investidores. Depois de ver os indicadores do IRDM11, vamos analisar o seu portfólio, ou seja, os ativos que compõem a sua carteira. Como já mencionamos, o IRDM11 é um fundo do tipo papel, que investe principalmente em CRIs. Os CRIs são títulos de crédito que representam direitos sobre fluxos de caixa futuros originados de operações imobiliárias, como aluguéis, financiamentos, securitizações, entre outras. Os CRIs podem ter diferentes características, como prazo, taxa, indexador, garantia, risco, rentabilidade, entre outras. O IRDM11 busca investir em CRIs que ofereçam uma boa relação entre risco e retorno, diversificando a sua carteira por segmento, região, emissor, indexador e vencimento. Distribuição por ativo: CRI 71,68%, FI 19,02%, FI renda fixa 3,61%, caixa 5,70%. O IRDM11 possui atualmente mais de 80 CRIs em sua carteira, que somam um valor de R$ 2.464.667.886,25, o que representa 77,37% do seu patrimônio líquido. Os CRIs estão distribuídos por diferentes segmentos imobiliários, sendo os principais: geração de energia, 13,56% do patrimônio do fundo; incorporação, 11,95%; loteamento, 9,69%; logística, 6,63%; MCMV, 6,03%; governo federal, 5,70%; multipropriedade, 4,50%; shopping center, 4,27%; saúde, 3,95%; FI renda fixa, 3,61%; varejo, 3,14%; home equity, 2,04%; instituições financeiras, 1,53%; serviços, 1,46%; entretenimento, 0,98%; agronegócio, 0,92%; industrial, 0,66%; óleo e gás, 0,23%; educação, 0,12%; distribuição por indexador. IPCA significa Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo. NAFI significa Não Aplicável, Fundo de Investimento Imobiliário. CDI significa Certificado de Depósito Interbancário. CDI+, significa CDI mais um percentual. Essa sigla é usada para indicar a rentabilidade de alguns investimentos que pagam um percentual acima da taxa CDI. CDI% significa CDI vezes um percentual. IGPM significa Índice Geral de Preços Mercado. Pré significa pré-fixado. IGPDI significa Índice Geral de Preços Disponibilidade Interna. Distribuição por indexador e taxa média aquisição.
Além dos CRIs, o IRDM11 também investe em outros ativos imobiliários, como fundos de investimento imobiliário, FIs. 19,02% do patrimônio, ou R$ 605.756.330. Além disso, o fundo tem um caixa de 5,70%. Para finalizar, vamos ver quais são as vantagens e as desvantagens de investir no IRDM11. As vantagens são: o fundo tem uma alta rentabilidade, pagando dividendos mensais isentos de imposto de renda para os cotistas pessoas físicas. O fundo tem um dividend yield de 12,52% nos últimos 12 meses, o que é superior à taxa Selic, que está em 11,75% ao ano. O fundo tem uma boa diversificação, investindo em CRIs de diferentes segmentos, regiões, emissores, indexadores e vencimentos. Isso reduz o risco de concentração e aumenta a segurança da carteira. O fundo tem uma boa liquidez, sendo um dos mais negociados na bolsa. Isso facilita a entrada e a saída dos investidores, além de diminuir o spread entre o preço de compra e o preço de venda das cotas. O fundo tem um baixo PVP, indicando que está sendo negociado com deságio em relação ao seu patrimônio. Isso pode representar uma oportunidade de compra, já que o investidor pode adquirir uma cota do fundo por um preço menor do que o valor dos seus ativos. As desvantagens são: o fundo tem uma alta volatilidade, sofrendo oscilações no preço das cotas de acordo com as condições do mercado. Isso pode gerar perdas de capital para os investidores que vendem as cotas em momentos de baixa. O fundo tem um risco de crédito, que é o risco de que os emissores dos CRIs não honrem os seus pagamentos. Isso pode afetar a rentabilidade e o patrimônio do fundo, caso ocorram inadimplências ou calotes. O fundo tem um risco de liquidez, que é o risco de que os CRIs não sejam facilmente negociados no mercado secundário. Isso pode dificultar a venda dos ativos pelo fundo, caso seja necessário, e impactar o valor das cotas. O fundo tem um risco de mercado, que é o risco de que as condições macroeconômicas, políticas, regulatórias ou setoriais afetem negativamente o desempenho do fundo. Isso pode ocorrer por mudanças nas taxas de juros, na inflação, na legislação, na demanda por imóveis, entre outros fatores. Bom, pessoal, esse foi o vídeo de hoje sobre o IRDM11, o IR de Recebíveis Imobiliários, um fundo imobiliário do tipo papel que investe em CRIs. Espero que vocês tenham gostado e aprendido um pouco mais sobre esse fundo. Se vocês quiserem saber mais sobre o fundo, eu recomendo que vocês leiam os relatórios gerenciais mensais, que estão disponíveis no site do administrador, o BTG Pactual. Lá vocês podem encontrar mais informações sobre a carteira, os resultados, as perspectivas e as estratégias do fundo. Se vocês gostaram do vídeo, não se esqueçam de deixar o seu like, se inscrever no canal e ativar o sininho para receber as notificações dos próximos vídeos. E se vocês tiverem alguma dúvida, sugestão ou crítica, deixem nos comentários que eu vou responder o mais rápido possível. Um grande abraço e até a próxima!